amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o segundo livro de Samuel. Já vimos o capítulo 1, 2, 3 e 4, aonde vai tratar, primeiro, a morte de Saul. Depois que Davi assume o reino de Judá, e quando ele começa a olhar para o reino de Israel, Abner, chefe da guarda de Saul, acha um filho meio perdido de Saul chamado Isbosete e torna o rei de Israel. E com o tempo, tanto Abner quanto Isbosete morrem. E Davi começa já a falar assim, opa, caminho livre para o reino de Israel, que é o que nós vamos ver no vídeo de hoje, no capítulo 5. Davi, rei de Judá e de Israel, fazendo a unificação das tribos do sul e do norte. Pensamos que a Trindade Santa esteja conosco neste estudo. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Convido você a pegar a sua Bíblia e abrir no capítulo 5 do livro de 2 Samuel. Começa assim, coroação de Davi como rei de Israel. Então todas as tribos de Israel vieram ter com Davi em Hebrom e disseram, vê, nós somos teus ossos e tua carne. Já antes, quando Saul reinava sobre nós, era tu que saías e entravas com Israel. E Yahvé te disse, és tu que apacentará o meu povo Israel, e és tu quem será chefe de Israel. Todos os anciãos de Israel vieram, pois, até o rei em Hebrom, no sul, e o rei Davi concluiu com eles um pacto em Hebrom, na presença de Yahvé, e eles ungiram Davi como rei de Israel. Ou seja, agora ele é rei do norte e do sul. Existia uma vacância no reino do norte, já que não tinha mais descendente de Saul. Davi, que tinha uma boa fluência com o povo ali, foi ungido rei por eles. Aí o texto no versículo 4 fala, Davi tinha 30 anos quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Em Hebrom ele reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, ou seja, só no sul, 7 anos e meio, para depois haver essa unificação. Percebam que não é rápido. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel. Total, 40 anos e 6 meses. Se ele tinha 30, então ele vai morrer com 70 para 71 anos. E aí, o texto tem uma mudança grande. Davi, rei do norte e do sul, começa conquista de Jerusalém. Jerusalém não estava dentro do território original. Era a cidade dos jebuseus. Davi marchou então com seus homens sobre Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam a terra. E estes disseram a Davi, não entrarás aqui, a não ser que afastes cegos e aleijados. Aqui é como que uma sátira. Então, na verdade, sendo cínicos com Davi. Como para dizer, Davi não entrará aqui. Davi, porém, tomou a fortaleza de Sião. É a cidade de Davi. Naquele dia, Davi diz, todo aquele que ferir o jebuseu deve alcançar o canal. Quando os aleijados e os cegos, eles desgostam Davi. É por isso que se diz, aleijado e cego não entrarão na casa. A casa é o templo, né? Porque eles eram tidos como pecadores. Davi se instalou na fortaleza e lhes chamou cidade de Davi. Davi construiu ao redor, desde Melo até o interior. Davi ia crescendo e Yahvé, Deus dos exércitos, estava com ele. Irã, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi com madeira de cedro, com carpinteiros, pedreiros, que edificaram uma casa para Davi. Ou seja, Davi, além de militarmente ser muito bom, politicamente ele era muito bom. Aqui ele já tinha um bom acordo com Irã, rei de Tiro. E em Jerusalém vão lhe nascer 11 filhos. Se nós pegarmos, em Hebrom vão nascer 6 filhos. Agora, no capítulo 5, versículos 13 até o 15, você tem 11 filhos que vão nascer em Jerusalém. Mas por que tanto? Cada acordo que ele fazia com o rei, e o rei, gente, era uma cidade. Uma cidade-estado tinha um rei. Então,
Vamos pegar aí na sua cidade, a cada tantos quilômetros você tem um rei, não era um estado, um país inteiro como nós temos hoje. Isso vai acontecer bem depois. Ali são pequenas cidades-estados que têm reis. Então, a cada cidade que ele ia conquistando, para ele não destruir tudo, ele fazia um pacto, que era muito mais fácil, e pegava uma filha do rei para casar-se. Então aqui 11, com mais 6 que ele já tinha, e mais Micol, 18 esposas. E o rei em Israel não deveria ter muitas esposas. E aí já no final do capítulo 5, você tem a vitória de Davi sobre os filisteus. Aqui é muito importante entendermos que os filisteus desde muito tempo estavam dando problema para o povo de Deus. E agora Davi, com o Reino Unido, vence os filisteus até dentro do território deles. Aqui nós temos neste capítulo 5 3 coisas importantes. Primeiro, Davi consegue a unificação do povo de Deus que estava dividido. Algumas tribos no norte, chamada Israel, e 2 tribos no sul, chamado Judá. Existe uma unificação porque todos os descendentes de Saul estão mortos. Depois, Davi conquista Jerusalém. Nós temos que parar e pensar. Jerusalém é a cidade dos jebuseus. E era uma cidade muito bem organizada. Tinha um sistema religioso muito forte, com um sacerdote chamado Sadoc, que nós vamos ver no próximo vídeo, e um sistema político-administrativo muito bom. Quando a gente pega o capítulo 8, versículos de 15 até o 18, nós vamos ver a administração do reino. Davi reinou sobre todo Israel, exercendo o direito e fazendo justiça a todo o povo. Joabe, filho de Salva, comandava o exército. Já era seu ajudante. Josafá, filho de Eliúde, era o arauto. Sadoc, filho de Aquitobe, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Opa, paramos. Sadoc, filho de Aquitobe, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Mas Sadoc era o chefe religioso dos jebuseus, onde Davi faz um acordo e incorpora ele no seu plano religioso. Sadoc e Aquimeleque, filho de Abiatar, aquele que trazia o efode, é agora sacerdote do Deus Altíssimo. Mas ele não era de um santuário pagão? Sim, mas num acordo com Davi, ele passa a ser sacerdote junto com os levitas. Será que vai dar certo? A gente depois vai ver que Sadoc vai se sobrepor. E a descendência sadoquita vai tomar conta. E os levitas vão cada vez mais cair. No tempo de Jesus, eles são simplesmente guardas do templo. E aí vai continuar. Saraías era secretário. Banaías, filho de Joiada, comandava os cereteus e os feleteus. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Opa! Os filhos de Davi eram sacerdotes? Mas não eram os levitas sacerdotes? Não. Davi muda completamente a organização religiosa. Um rei, ele precisa ter o poder militar ao seu lado, o poder econômico ao seu lado, o poder ideológico ao seu lado, ideológico daqueles que fazem as ideias, e ele precisa ter o poder religioso ao seu lado. Então Davi aqui está mexendo na estrutura que existia antes, lá do tempo das tribos, e vai afastando os levitas e colocando 2 grupos. Sadoc, que é sacerdote dos jebuseus, e os seus filhos como sacerdote. E se você perceber, no nosso próximo vídeo, qual que é a atitude de Davi no capítulo 6? A Arca de Deus em Jerusalém. Você vai me perguntar, mas ô diácono, aonde que ficou Deus nisso tudo? E eu vou te responder. Falamos do religioso, mas não falamos de Deus. O texto só vai falar que Davi estava sendo abençoado por Deus. Mas o povo cada vez mais em dificuldade. Paz e bem.